agora tu poderia falar um pouco mais também dessa politização dentro dos operários. Eu acho que era um momento que o Brasil estava tomando consciência da sua potencialidade, né? Parece que os brasileiros estavam sendo mais otimistas, né? De fato, sim, mas eu, com a minha intercessão aí nisso, me dá um certo direito de falar como é que era nessa ocasião. Tinha poucos dirigentes sindicais que participavam politicamente nesses programas. Eram poucos os trabalhadores, de um modo geral, que davam valor à política. O pessoal tinha mais um compromisso com o sindicato mesmo, que naquela ocasião tinha lutas políticas, mas a maioria das lutas eram lutas por melhores condições de trabalho e melhores salários. O tipo de luta normal dos trabalhadores continua até hoje, né? Desemprego. Então, essas lutas. Os trabalhadores foram tomando consciência política muito devagar. Para te falar bem a verdade, foi sem querer agredir a ninguém. O PT, depois que criou, foi o elo que o maior índice de trabalhadores conscientizados da sua necessidade de participação política. E culminou, isso é a minha opinião, culminou agora com a eleição do Lula. Porque na verdade a gente não pode tirar muito o direito dos trabalhadores de pensar como pensavam. Porque a política toda a vida foi o que é hoje. Hoje já melhorou muito, mas ela foi pior no sistema de atender às necessidades do povo, que são necessidades que teriam que ser colocadas em posição política, porque se você vai para a escola, se você precisa de saúde, se o governo precisa de impostos, de tudo isso é arrancado no lombo do povo. O povo pode não gostar de política por conta de outros fatores, principalmente porque o descaso que os políticos dão aos eleitores depois de eleitos. Na época das eleições é de um modo, depois das eleições é de outro. É claro que tem exceções, né? Muitas exceções. E então, você tem que reconhecer isso, o direito dos trabalhadores terem muito vontade de participação política, porque sabe que eles vão ser espoliados pelos próprios políticos aí adiante. Então era muito pequeno o número. Foi um crescimento que passou a aumentar a partir da eleição de Getúlio Vargas nos anos 50. Apesar de que não foi grandes coisas, mas ele conseguiu mobilizar o povo, principalmente quando ele gostou o Jango do Ministério do Trabalho. O Jango conseguiu
dar uma feição política ao Ministério do Trabalho ao decretar o salário mínimo dobrou o salário mínimo. Aí passou a posição deles passou a ser melhor, a posição política, né? Mas mesmo assim ainda continuaram a ter problemas, porque o povo precisa para ontem daquilo que vem hoje. Isso então essa oposição dos trabalhadores, e eu até também era meio igualzinho a todos os trabalhadores nessa ocasião. Então tenho que agradecer a Deus ter me aberto a mente para ajudar nessa conscientização política. Celino, você acha que ajudou muito nessa conscientização, nessa discussão sobre o país? Francamente não. Eu acho que o Celino foi realmente um desbravador, um homem que tinha ideias avançadas, que poderia até chegar à classe operária. Mas enquanto foi governo, ele serviu muito ao Brasil de um modo geral, mas ao povo brasileiro legou uma dívida externa muito grande, apesar de ter legado também ao Brasil um desenvolvimento também muito grande. Mas eu acho que no frigir dos ovos o povo perdeu um pouco, porque ele não trabalhava na conscientização política dos trabalhadores, na melhoria das condições de vida. Ele trabalhou no projeto dele, que era um projeto para o Brasil grande, e ficou grande mesmo, mas os trabalhadores foram muito prejudicados. E o Jango, quando ele... Não, o Jango já tem uma outra conotação. O Jango vinha de um processo de conscientização mais acurado, que era o processo que o Getúlio, na ditadura, tomou de um certo tempo, quando criou salário mínimo, previdência social. Então, isso, de certa forma, induziu o povo a acreditar em alguns nomes políticos, não na política de um modo geral. E o Jango, como tinha sido eleito vice-presidente no governo Jânio Quadros, assumiu com muita restrição das classes dominantes. Teria que pelo menos falar com as classes oprimidas sobre o que eles pensavam sobre os opressores e tal. Mas na prática nós não tínhamos muita resposta dele, não. Ele falava muito mais do que fazia. Mas não deixa de ter avançado, né, para o comício da Praça da Estação, no Rio, onde ele conseguiu botar lá 200 mil pessoas. Isso é um trem fabuloso, né? Mobilizava, mas não levou alguns sindicalistas a serem tratados por ele como filhos, assim, né? Então ele fica agradecido, e muitos dirigentes sindicais naquela ocasião trabalharam muito a imagem dele. Lá em Morro Velho, assim, a questão dos engenheiros, dos trabalhadores, havia
uma convivência assim, que era convivência entre engenheiros e trabalhadores, os administradores e os trabalhadores? Naquele nosso tempo lá havia muita disputa. Primeiro porque a fundação do sindicato lá foi feita com a orientação dos comunistas. Lá tinha uma célula e era um povo que trabalhou muito, porque eles não obedeciam às normas do partido, não. Eles criaram suas próprias normas, que eram da prática. A teoria tem uma grande inserção nas pessoas, mas a prática, sem a prática, a teoria é difícil de ser mantida. E os trabalhadores antigos trabalhavam lá há muito tempo. Quando o Partido Comunista chegou até lá, achou um pessoal com a mente aberta, mas muito machucado pelas pancadas da empresa. Então, as pessoas que tinham mais uma consciência política assim, eram dos comunistas. Bom, então, enquanto o pessoal não tinha assim muita consciência e tudo, aceitava qualquer liderança. Mas os comunistas iam mais na frente, né? Então conseguiram dominar o sindicato por uma série de anos. Pois começou a perder força lá, não que eles estivessem distraídos ou que tivessem amansado a sua posição, não. Eles sempre estavam na luta com os outros trabalhadores.